Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E como o último vídeo de história completa que fiz do Homem-Aranha teve uma ótima repercussão, decidi contar mais uma história do nosso escalador de paredes preferido, Homem-Aranha, Se Este For o Meu Destino. Lançada em 1965, a história corresponde às edições do Espantoso Homem-Aranha Volume 1, número 31, 32 e 33. Possui o roteiro de Stan Lee e arte de Steven Ditko. Tá gostando? Então vamos curtir uma história. A história inicia com um grupo de homens mascarados roubando um equipamento em uma fábrica de dispositivos atômicos radioativos. A operação dos bandidos é muito bem planejada e quando um guarda aparece, é neutralizado rapidamente. E em seguida, a quadrilha sobe em um helicóptero. Contudo, nosso aracnídeo preferido aparece para impedir o assalto. E quando ele invade o helicóptero, os criminosos que estavam prevenidos jogam um gás para inutilizá-lo. Mas felizmente o nosso herói, como sempre muito esperto, prende a respiração e continua atacando os contraventuras. Sendo que na traseira da aeronave, um outro grupo da turma de bandidos joga cuidadosamente o equipamento roubado até o mar. E nesse mesmo local, no fundo da água, aparecem outros homens com roupa de mergulho e levam o aparelho para uma base subterrânea próximo dali. Voltando ao helicóptero, Homem-Aranha continua lutando contra os homens. E quando o gás começa a atrapalhar sua visão, ele joga sua teia na porta quebrada e lança até a hélice. Sendo que nesse momento de distração, um dos bandidos dá um soco nele, o jogando para fora da aeronave. E quando todos caem na água, os homens conseguem escapar se dirigindo para o fundo do mar, deixando o escalador de paredes para trás. Na manhã seguinte, Peter sai de casa entusiasmado, pois estava indo fazer a matrícula na faculdade. E quando ele sai, sua tia May começa a se sentir mal. No decorrer do dia, tudo ocorre muito bem na universidade, e Peter fica muito feliz. Entretanto, durante a noite, conversando com sua tia, ela não aguenta o mal-estar e desmaia nos braços de Peter. Meia hora depois, um médico aparece em sua casa e o mesmo recomenda levá-la ao hospital. Depois da ambulância levá-los, os médicos afirmam que a tia May precisará ficar internada para fazer alguns exames. Então Peter volta para casa e não consegue dormir, pois fica muito preocupado com sua tia. Na manhã seguinte, que foi o primeiro dia de faculdade, Flash Thompson, que já conhece Peter do colégio, acaba de conhecer Harry Osborn e a bela Gwen Stacy. E em seguida, Peter passa por ali e os comentários sobre ele começam. Flash, que não gosta dele por considerá-lo um fracote, já começa a difamá-lo. E Gwen, ao ouvir seu nome, o reconhece pelo fato dele ter ganhado a bolsa de ciência da UES e comenta que ele deve ser um aluno brilhante. Então Flash o chama para apresentá-los. Sendo que Peter, muito distraído pensando na sua tia no hospital, não escuta e passa direto. Flash e Harry não gostam de serem ignorados e Gwen o defende dizendo que ele pode não ter ouvido. Alguns minutos depois, durante a aula, Gwen fica olhando para Peter e demonstra bastante interesse nele. E pouco tempo depois, outro rapaz reconhece Peter das inscrições e o chama para conversar. E como Peter estava procurando um telefone para ligar para o hospital e saber de sua tia, o ignora sem perceber e o rapaz fica chateado. Mais tarde no laboratório, Peter tenta se concentrar no experimento que o professor designou e nem percebe a nova turma de Flash planejando um trote para ele.
Mas Gwen, que já estava bastante atraída por Peter, se aproxima e tenta conversar com ele para impedir o trote, sendo que Peter a ignora completamente e Gwen fica irritada. E de repente a fórmula que ele estava trabalhando explode e o professor dá uma bronca em Peter. E no final das aulas, o pessoal tenta pela última vez chamar a atenção de Peter, o chamando para beber um refrigerante. E novamente são ignorados. E com isso sua fama de antipático começa a crescer. Um tempo depois, Peter visita sua tia no hospital e quando o horário de visita termina, o médico o chama dizendo que o problema ainda é desconhecido e que ainda precisa fazer mais exames. E como se não bastasse, ao chegar em casa, Peter encontra várias contas em sua correspondência e fica ainda mais compelido a fazer mais coisas para ajudar sua tia. Então vai para as ruas com seu uniforme de Homem-Aranha tentar tirar algumas fotos, enquanto pega algum bandido na rua. Sendo que nada acontece e Peter volta para casa cansado e sem tempo para dormir, pois precisaria ir para a faculdade. Ao chegar, Peter com seus devaneios continua ignorando todos, despertando uma enxurrada de comentários de seus colegas a seu respeito. Mais tarde no Clarim Diário, J. Jonah Jameson se encontra irritado por não estar conseguindo nenhuma matéria interessante e pede para um dos seus melhores repórteres, Foswell, conseguir alguma boa reportagem e o mesmo obedece. Logo em seguida, Betty Brant, que é a atual namorada de Peter, recebe flores de um dos repórteres do Clarim, Ned Leeds, que diz que irá continuar pedindo sua mão em casamento até ela ter uma resposta concreta, pois Betty, apesar de amar Peter, sabe que o mesmo tem um segredo e isso a incomoda. E além disso, o namoro não tem andado muito bem e Ned sabe disso. Voltando à universidade, Gwen tenta se aproximar mais uma vez de Peter e é ignorada de novo, e fica ainda mais irritada. Pouco tempo depois, Homem-Aranha fazendo sua ronda pela cidade percebe um sinal estranho em um beco, e quando vai conferir, encontra Foswell disfarçado com um tapa-olho. E o mesmo diz que irá acontecer um roubo no pier, porém, não tem provas para convencer a polícia. E diz que se ele estiver certo, vai querer algum crédito. Então o Homem-Aranha diz que irá pensar nisso e o agradece. Chegando no pier, os mesmos homens que apareceram no início da história aparecem assaltando o lugar, jogando gás nas pessoas da mesma forma que fizeram anteriormente. E quando o Homem-Aranha aparece, não é afetado pelo gás, pois já estava prevenido, e já chega dando porrada em todos eles. Sendo que os bandidos também estavam tomando cuidado e conseguem jogar uma rede no nosso herói. Contudo, rapidamente ele se solta, mas já era tarde demais, pois todos estavam escapando, deixando o Homem-Aranha para trás novamente. Então ele vai embora e em seguida vemos o Dr. Octopus dentro daquela mesma base subterrânea, se revelando como o líder daquele grupo e se identificando como o planejador mestre, e dizendo que está prestes a conseguir controlar uma grande quantidade de radiação e que isso vai fazê-lo ter muito poder. Pouco tempo depois, vemos Peter no Clarim Diário e Betty se aproximando, dizendo que eles precisam conversar. Peter fica pensativo sobre contar ou não a ela sobre o Homem-Aranha, pois sabe que se ele continuar com essa vida dupla, o relacionamento não irá sobreviver. Contudo, contar sobre o Homem-Aranha também seria muito arriscado. Nesse momento, Ned Leeds se aproxima dizendo que ele não está sendo justo com ela. Então Peter aproveita a situação para bancar o idiota brigão com Ned, justamente para deixar Betty decepcionada. Sendo que no meio da discussão, Jameson aparece dizendo que não imaginava que Peter era um valentão. E quando ele e Ned saem dali, Betty continua pedindo uma explicação para Peter e o mesmo se mostra apático e vai embora muito chateado e pensando que está fazendo aquilo pelo bem de todos. Um tempo depois,
Peter aparece no hospital e o médico diz que o estado de sua tia é muito grave, pois está contaminada com algum tipo de radiação no sangue. Então, Peter lembra que poucos dias atrás ela precisou de uma transfusão de sangue e Peter foi o doador. E provavelmente foi isso que a deixou ainda mais doente e começa a se sentir culpado. Chegando em casa, Peter não consegue conter sua frustração e desconta sua raiva quebrando um móvel de sua casa. E promete a si mesmo que dará um jeito de salvar sua tia a qualquer custo. E depois ele lembra do Dr. Connors, que é um dos maiores especialistas em radiação. Então ele vai até o laboratório do hospital como Homem-Aranha e furtivamente pega a amostra de sangue da sua tia e imediatamente corre até o doutor. Chegando ao local, Homem-Aranha explica que uma amiga sofreu envenenamento radioativo no sangue e que precisa muito de ajuda para buscar uma cura. Dr. Connors se mostra solícito e diz que irá ajudar no que for possível, pois o mesmo tem uma dívida de gratidão com o Homem-Aranha por ter sido salvo por ele quando o mesmo se transformou no vilão lagarto um tempo atrás. Durante a conversa, Dr. Connors diz que leu sobre um novo soro criado na costa leste chamado ISO-36 e que poderia ser muito útil. Então o Homem-Aranha diz para o doutor pedir o soro imediatamente e que irá conseguir dinheiro suficiente para pagar pela encomenda. Minutos depois, Peter vai até uma loja e penhora vários equipamentos científicos que ele tem para conseguir o dinheiro. E em poucos minutos volta ao laboratório de Connors. E sem perder tempo, ambos começam a fazer a fórmula para misturar com o ISO-36 assim que chegar. Contudo, um capanga do Dr. Octopus comunica que ficou sabendo de um novo carregamento do ISO-36, pois ele também está precisando do soro para seus experimentos radioativos. E assim que o colega do Dr. Connors chega à cidade, os aliados de Octopus roubam o soro. E assim que o doutor recebe a inconveniente notícia, Homem-Aranha se desespera. Então o Dr. Connors diz que a descrição dos bandidos bate com a da gangue do Planejador Mestre e o nosso herói parte em busca do soro. A primeira ideia que ele tem é procurar por Foswell, pois o mesmo é um ex-chefe de quadrilha que se redimiu. Então o Homem-Aranha o encontra e pergunta se ele sabe algo sobre o Planejador Mestre, e diz que irá dar um tempo para ele se informar até ele voltar e sai dali. Durante esse tempo, ele invade vários locais que são antros de criminosos, fazendo perguntas para todos e dando porrada em tudo com a esperança de conseguir alguma informação na base da pancada. Enquanto isso, a Tia May luta para se manter viva e Dr. Connors continua com a experiência preliminar. Depois de invadir todos os covis de bandidos, Homem-Aranha entra em um buraco que aparentemente não tinha ninguém. Contudo, seu sentido de aranha o avisa que tem alguma coisa naquele lugar e ele descobre uma passagem secreta. Ao avançar, ele encontra exatamente os homens que estava procurando e baixa o cacete em todos eles. Enquanto avança naquele lugar que mais parecia uma fortaleza, finalmente ele consegue encontrar o soro. Entretanto, ao chegar perto, percebe que era uma armadilha, e em seguida o Dr. Octopus aparece o imobilizando. Mas como o Homem-Aranha estava mais do que motivado, consegue reagir e a batalha inicia. Os tentáculos do Dr. Octopus, mesmo sendo muito resistentes, não conseguem prender o nosso herói. E como a batalha estava muito equilibrada, Homem-Aranha perde a paciência e começa a jogar vários objetos em cima do inimigo para manter seus tentáculos ocupados. E Dr. Octopus fica impressionado com tamanha garra e determinação do seu oponente. Entretanto, um dos objetos arremessados derruba a coluna do suporte principal e tudo começa a desmoronar.
Rapidamente, os destroços caem em cima do Homem-Aranha e o mesmo fica imobilizado. E para piorar, a maior de todas as unidades de ferro que estava no local começa a deslizar em sua direção. E mesmo tentando conter o impacto com suas teias, o objeto continua se aproximando com toda a força. Então o Homem-Aranha consegue se mover rapidamente, conseguindo desviar do impacto. Contudo, com a queda da estrutura em cima de seu corpo, nosso herói fica totalmente imóvel, preso naquele enorme trambolho. E para deixar as coisas ainda mais complicadas, gotas de água começam a cair do teto. E nosso herói começa a pensar que não irá conseguir sobreviver dessa vez. Em pouco tempo, as gotas se transformam em um acelerado vazamento. Homem-Aranha tenta inutilmente se levantar, mas tudo parece impossível. Então ele fica pensando em seus tios, pois nunca conseguiu superar a morte do tio Ben, e agora também falhará com a tia May. Todavia, o escalador de paredes se recusa a se entregar e usa toda a sua força para levantar todo aquele peso. Mesmo com todos os músculos do seu corpo doendo, sua cabeça explodindo de dor e sua visão ficando escura, o herói se recusa a desistir e finalmente consegue superar mais aquele obstáculo. Contudo, sua missão está longe de terminar. Sua perna fica machucada e uma grande onda causada pela enchente o arrasta para longe dali. Então, nosso herói, que consegue prender a respiração por mais tempo do que o normal, consegue sobreviver à correnteza. Sendo que seu alívio não dura muito tempo, pois na superfície da base estavam vários homens esperando para atacá-lo. E como o Homem-Aranha estava muito cansado devido a tanto esforço, toma uma baita de uma surra dos criminosos. Entretanto, começa a pensar em sua tia e diz que não pode morrer antes de salvá-la e consegue se reerguer baixando a porrada em todo mundo. E depois, com muito esforço, alcança a saída da base. Chegando no laboratório do Dr. Connors com o soro, Homem-Aranha tira seu próprio sangue sem que ele perceba para servir de amostra. E quando o antídoto fica pronto, ele faz o teste e diz que não dá tempo de explicar. Segundos depois, a experiência dá certo e Homem-Aranha pede para Dr. Connors ligar para o médico do hospital para comunicar que o soro está a caminho e parte imediatamente. Chegando na clínica, os médicos rapidamente pegam o soro e Homem-Aranha se retira desejando boa sorte. Então ele volta até a base subterrânea para tirar algumas fotos dos homens desmaiados e faz algumas encenações para simular algumas lutas. E logo depois, ele procura Foswell e revela a localização dos capangas do Planejador Mestre, e o mesmo o agradece. E depois ele volta ao local para fotografar a polícia prendendo todos os criminosos e em seguida vai até o Clarim Diário para levar as fotos. Chegando lá, Beth o encontra todo machucado e pergunta o que houve. Então Peter diz que precisa se expor ao perigo para conseguir as fotos que costuma tirar e Beth fica apavorada, pois ela já perdeu seu irmão que costumava viver perigosamente e dificilmente conseguirá se apegar a uma pessoa que vive dessa forma. Peter já sabia disso e comentou aquilo de propósito para afastar Beth e fazê-la terminar o namoro. Depois, ao mostrar as fotos ao Jameson, o mesmo, como sempre, tenta pechinchar o valor das fotos e Peter não aceita. Então Jameson concorda em pagar o preço exigido. Mais tarde no hospital, Peter recebe a excelente notícia da milagrosa recuperação da tia May e fica feliz. E ao ir embora, o médico o observa pela janela e lamenta por não existir muitos jovens bondosos como Peter, e afirma que ele é um exemplo muito melhor para as pessoas do que um misterioso mascarado como o Homem-Aranha. Bom, meus amigos, essa foi mais uma história completa para vocês.
Homem-Aranha, se este for o meu destino, é uma história muito importante na fase do Homem-Aranha, pois deu início à nova fase na vida do Peter Parker na universidade. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e um comentário. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de tudo e se tornar um habitante do Planeta Vital. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.